Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Graças te damos, meu Criador, meu Deus, meu Senhor, meu orientador, por essa mensagem de hoje, tão bela, tão maravilhosa, que será dada para a tua igreja, escolhida, predestinada nessa manhã. Algo para o nosso crescimento, para a nossa alegria, para o nosso consolo, para a nossa prosperidade, para a nossa saúde. Nos ensine, Deus, mais e mais, na manhã de hoje, sobre a fé, para que venhamos ter dias melhores, dias felizes sobre a terra, em o nome do Cristo ressuscitado. Louve a Deus com as suas palmas, bem forte. Isso, igreja amada, abençoada. O tema de hoje tem por título: faça uso da sua fé. É a glória de hoje, é o nome da reunião de hoje. Faça uso da sua fé. Eu estava meditando, pensando sobre esse tema de hoje, porque não adianta trazer aqui mensagens enérgicas, cheias de conhecimentos da doutrina da graça. É muito importante você ter interesse em querer o conhecimento da doutrina da graça, porque te livra de falsas igrejas, de falsas doutrinas. Você não é levado por ventos de doutrinas quando você busca o conhecimento da doutrina da graça de Deus. É muito bom a gente querer aprender, estar envolvido com as mensagens, com os estudos, e nós temos mensagens assim, enérgicas. Mas do que adianta tanto conhecimento do Evangelho da Graça sem prática de fé? Do que adianta ter o conhecimento da predestinação, que você é herdeiro, mais que vencedor, sem prática de confiança, sem prática de perseverança, sem prática de bom ânimo em nosso meio, sem prática do idioma da graça? Aí eu torno a realizar a mesma pergunta: do que adianta mensagens tão enérgicas, cheias de tanta sabedoria, tanto conhecimento, sem prática de oração, sem prática de fé? Não adianta de nada, abençoado. A nossa igreja, ela não despreza o ensinamento da fé, ela não despreza o ensinamento da perseverança, da oração, do idioma, porque a Bíblia prestigia isso. Nós também temos que prestigiar. Se a Bíblia fala o tempo todo de oração, perseverança, que nós temos que confessar o conhecimento, que é o idioma da graça, nós temos que prestigiar isso. Então hoje eu poderia estar trazendo mais um seminário, mas do que adianta sem prática de fé? Nós temos que praticar a fé. É muito importante, é necessário essa mensagem de hoje na sua prática, para que a gente não olhe para as coisas em nossa volta com os olhos da carne, com medo, com dúvida, com insegurança. Na verdade, nós cristãos temos que viver assim, com os olhos da fé o tempo todo ativados, sabia? Sempre com o idioma da graça na nossa boca, na nossa vida. Faça uso da sua fé, abençoado. E eu quero te mostrar um exemplo, o quanto é importante você fazer uso da sua fé, até mesmo para a sua própria saúde, até mesmo para a sua longevidade, para que você viva mais sobre a terra. Eu não vou nem perguntar se você quer viver mais sobre a terra. Eu tenho certeza que sim. Amém? Amém. Saúde, todos nós queremos. Mas você tem que fazer uso da sua fé. Não pode ser só o médico o tempo todo, só as recomendações do médico. Você não pode andar sobre a terra só com esse olhar. Você deve pedir socorro a Deus quando você está com dor, quando você está com uma ferida,
Pastor, amanhã mesmo eu vou ao médico. Então você tem que conversar com Deus. Você tem que recorrer ao ensinamento do seu Deus. O que fazer, pastor, quando a gente está doente? Faça uso da sua fé. Você do outro lado, pastor, estou desempregado, o que eu faço? Faça uso da sua fé, abençoado. Do que adianta tanto conhecimento de graça, você sabe tudo sobre predestinação, mas sem prática de fé, é uma graça sem graça, uma graça sem vida, uma graça sem sabor, sem felicidade, sem bem-aventurança. E Deus não quer isso para nenhum de nós. Deus quer um povo feliz, tomando posse, chamando à existência as coisas que não são para que passe a existir. Amém? Para isso, faça uso da sua fé. E eu vou te mostrar um exemplo claro na Bíblia, que a gente precisa fazer uso da nossa fé. Primeira evidência. Segundo livro das Crônicas, 16 é o capítulo, verso 12. Abra a sua Bíblia e acompanhe também aqui no telão. Tá? Está aqui no telão para você. E você também. Abra a sua Bíblia, meu irmão, você que me acompanha aí do outro lado. Tome nota. Segundo livro das Crônicas, 16, 12. Tudo que eu falei agora, eu vou confirmar com Bíblia para vocês. E assim diz o livro, o segundo livro das Crônicas, 16, 12. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa o quê? Doente dos pés. Ele estava com enfermidade, uma doença no corpo. Vai vendo. A sua doença era, em extremo o quê? Grave. Não era algo simples. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu a quem? Ao Senhor. Ele não pediu socorro a Deus, mas confiou o quê? Nos médicos. Veja, um exemplo claro, meus irmãos, que no momento da dor, da enfermidade, seja a gravidade que for, a sua busca por sua saúde não deve estar só nos médicos. Você tem que recorrer também a quem? A Deus. Você tem que fazer uso da sua fé. Você tem que fazer uso da sua esperança, da sua confiança em quem? Em Deus. Em um nome de Jesus. Você tem que recorrer também ao Criador. Fazer uso da sua fé, da sua confiança. Ser perseverante até o fim. E você só vai parar de chamar a existência quando você alcançar. Graças a Deus. Até o médico falou que eu nem preciso mais tomar esse medicamento, porque eu já estou curado. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E manter a oração que nós aprendemos domingo. Eu estou me curando, graças a Deus. A minha saúde está sendo restaurada. Me declaro em perfeita saúde. Sempre com o idioma do conhecimento, do ensinamento do Evangelho na boca. Pastor, amanhã eu vou estar indo ao médico. Então, pensa com a mente de Cristo. Também eu vou o quê? Declarar. Eu vou colocar em prática o ensinamento que eu estou recebendo aqui agora. Esse homem recorreu só aos médicos. Não pediu socorro para Deus. Mas eu vou pedir socorro para Deus antes de ir ao médico amanhã. Amém? Eu vou pedir livramento, vou pedir que Deus dê sabedoria ao médico, na receita, no exame, tudo que vai ser feito. Meu Deus, me ajude através da medicina. Amém? Declare comigo com força, em um nome de Jesus. Eu recebo, vendo em minha vida a bondade de Deus na minha saúde, na minha casa, nas minhas finanças, em um nome do Senhor Jesus. Eu recebo, vendo a bondade do meu Criador. Louve a Deus. Vendo a bondade do meu Criador. Está doente? O que fazer? Faça uso da sua fé. Está desempregado, meu irmão? Faça uso da sua fé. É como o irmão Wagner, abençoado, estava falando para mim. Pastor, essa semana eu estava resolvendo uma questão e eu precisava muito ter a vitória naquele momento. Mas ali eu conversei com Deus em oração e fui pedindo. E aconteceu em nome de Jesus. Então, pensamento e palavra. Pensamento e palavra. Chamando a existência o serviço dos anjos ao nosso favor. E não olhe para você segundo a carne.
Você, meu irmão, aí do outro lado, pastor, tem um passado de tantos erros, tantas falhas, tanto isso, tanto aquilo. Mas você está arrependido? Sim. Virou a página? Sim. Então, nova criatura. Eis que Deus fez tudo novo. É isso que importa, abençoado. Você está interessado em Deus, você quer Deus para a sua vida, então isso é que importa. É isso que importa, é a vida reconciliada. Não quer mais aquele passado? Graças a Deus. Amém? Quando a gente está na igreja, a gente tem que fazer uso da fé. A gente tem que fazer uso da coragem, da determinação. Como também lá fora, procurar lembrar disso no trabalho, tudo aquilo que Deus te ensinou. Como você deve agir, o ânimo que você deve ter. Porque nem tudo está perdido quando os nossos olhos estão postos no Senhor. Amém? Tem muito crente desanimado. Meu irmão, você que está aí do outro lado, receba o teu coração, a tua vida saindo do desânimo. Pessoas que estão sempre olhando para o chão. Eu cheguei ao fim. Nada mais na minha vida vai dar certo. Não tem saída. Sempre há uma saída quando os nossos olhos estão postos no Senhor. Sempre há uma saída. Sempre tem uma solução. E aqui nesse mesmo livro, o segundo livro das Crônicas, vamos ao capítulo 20, um pouquinho mais adiante, verso 12. Vamos lá, 20 e 12. Olha só. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 12. Aqui fala sobre o rei Josafá, sofrendo uma afronta diferente da nossa, diferente da minha, diferente da sua. Os nossos inimigos hoje não são homens com espadas e lanças e escudos. Eles têm um outro nome, uma outra forma. Mas seja qual for a situação, seja qual for o teu inimigo, quando os nossos olhos estão postos no Senhor, tem saída. Amém? Tem saída, tem solução. E veja a humildade desse homem e ele usando a fé, que é o objeto de hoje. Segundo o livro das Crônicas 20, verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Tem momentos assim na nossa vida, né? Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Louvado seja Deus. Louvado seja. Então é necessário você fazer uso da sua fé. Crer em Deus, ter esperança, ter confiança. Quem é que está sobre a terra hoje? Somos nós. Não é mais Josafá, não é mais aquele povo que estava com ele. Uma outra pergunta. O Deus mudou? Não. O Deus permanece o mesmo. O que mudou foi o povo. Então quem é que tem que crer? Quem é que tem que fazer uso da fé em Deus? Somos nós. Somos nós. Hoje os nossos inimigos não são mais homens com espadas e lanças contra nós. Eles têm uma outra forma, vêm de uma outra maneira, enfermidade grave, um problema na justiça, briga no meio da família, filho desencaminhado, desemprego é um outro inimigo, a notícia de um problema é um outro inimigo. Quando aqui fala, os meus olhos estão no Senhor, Ele está dizendo, a minha fé, a minha confiança está em Ti. Eu estou esperando no Senhor, o agir do Senhor ao meu favor. Ele fez uso da fé, porque é como eu falei agora, do que adianta tanto conhecimento sem prática de fé. Que adianta a gente fazer mais um seminário e você não ter prática de perseverança. Que adianta eu dar início semana que vem a mais um estudo sem prática de confiança. Nós precisamos fazer uso da nossa fé. Porque conhecimento, a gente tem muito. E eu convido você que está novo na fé,
a ir lá na internet para pegar os estudos mais antigos, para estapar dos alicerces da doutrina da graça. Nós temos tudo, explicando sobre Santa Ceia, batismo em água, destruição do diabo e seus demônios, predestinação, a soberania de Deus, enfim, muita coisa. Estudo das epístolas de Paulo, tudo tem na internet. Mas do que adianta se não há prática de fé? Nós não temos forças em nós mesmos. E nós temos que reconhecer, como Josafá, que a nossa força vem de quem? De Deus. Eu tenho que fazer esse reconhecimento todo santo dia. Aconteceu uma situação, eu estou olhando para Deus. Eu estou esperando a ação de Deus. Mas esperando com confiança, recorrendo ao ensino, fazendo uso da fé, fazendo uso do idioma. Eu sinto falta em muitos irmãos o uso do idioma da graça. Às vezes o irmão está enfrentando uma tempestade, um problema, uma enfermidade no corpo. Cadê o idioma? Me declara em saúde perfeita. Eu estou me curando em nome de Jesus. O meu corpo está se curando, graças a Deus. Pastor, está doendo aqui, o médico falou que eu estou com isso e aquilo. Mas eu declaro que o meu corpo está se curando. Graças a Deus. Fazer uso do idioma. Não adianta todos os estudos que estão aí na livraria, tanta coisa que a gente já aprendeu, sem prática de fé. Tem que ter prática de fé. Prática do idioma. Adentrar na igreja saudando o irmão, pedra viva, luz do mundo, bom dia, sal da terra, mais que vencedor. A não ser que você não acredite nessas coisas. Você tem que acreditar. É palavra de Deus. Amém? Amém. Recebo vendo os céus ao meu favor, os anjos de Deus me servindo. Fazer uso da sua fé. Em nome de Jesus. Fale agora para o seu corpo bem forte. Eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. O meu Deus é maior do que esse caroço, do que essa doença, do que essa enfermidade. Em um nome do Senhor Jesus. Essa declaração não é só para nós, é para quem está me ouvindo também. Que de repente está com um caroço no corpo, está com câncer. Você tem o Espírito de Deus, eu te recebo curado em nome de Jesus, abençoado. Nós já estamos fazendo uso da fé. Recebo, meu Deus, arrancando essa enfermidade. Amém, meus irmãos? Para que você venha viver uma vida com sabor e não uma vida triste. Você que está me ouvindo aí, que está nessa cama não sei quantos dias, você tem um Deus poderoso dentro de você. Eu não sei quantos dias você está aí nessa cama, mas de uma coisa eu sei, como falou o apóstolo Pedro, né? Eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Deus, levanta e anda. Então, uma coisa eu estou certa, você tem o poder de Deus dentro de você, a vida de Jesus. Eu recebo essa vida curando você que me acompanha aí do outro lado. Será que Deus não serve de nada para você? Será que a palavra dele não serve de nada para você? Tem que servir. Será que não serve de nada? Porque quem não fala, quem não declara, parece que não serve. Ah, pastor, para mim não serve não. Triste isso. Nós estamos servindo a um Deus que levanta o caído, o prostrado. Olha o que diz o Salmo 113, versos 7 ao 9. Abra aí a tua Bíblia, Salmo 113. E começa assim o Salmo 113, a partir do verso 7. Ele ergue do pó o desvalido. Quem é que faz essa grandeza toda? Deus. Quem que realiza tudo isso? Deus. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sabe aquele momento que tu estava no nada e Deus te coloca no tudo? Estava no pouco, te coloca no muito. Você não tinha destaque nenhum naquela empresa. E de repente você, quem diria, hein? Você aí, pois é. Nem eu. Eu pensava, mas não pensava tanto assim. Olha,
Que bênção, hein? Você cresceu, você prosperou. Então quer dizer que você tem um comércio próprio? Tenho, graças a Deus prosperei. Então quer dizer que você trabalha aí? Trabalho aqui. E aqui eu sou o gerente de tudo. É mesmo, que bênção. Para sentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Olha o poder desse Deus. Verso 9. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Você, mulher que está me ouvindo aí do outro lado, que não consegue engravidar, faça uso da sua fé, mulher. Se tantas pessoas, tantas mulheres foram honradas na Bíblia, esse Deus também pode ser com você. Aliás, no primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, verso 1, Eva engravidou com auxílio de quem? De Deus. É assim que está escrito lá. Então você que não consegue engravidar, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, verso 1, que Eva só engravidou com o auxílio do Senhor. Então, Adão e Eva poderiam tentar, se não fosse o poderio de Deus, nada teria acontecido. Então veja, quando a gente faz uso da fé, a gente vive dias melhores sobre a terra. Os milagres acontecem, louvado seja Deus. Recorra a Deus, abençoe. Se tantas pessoas recorreram e receberam, a gente também vai receber. Eu creio. Você recebe essa palavra? Você que está humilhado, você que me ouve aí do outro lado, pelas dificuldades, Deus pode te dar uma qualidade melhor de vida, em nome de Jesus. Ele pode te tirar da pobreza, da fraqueza, da doença, seja qual for a questão, seja qual for a situação. Nós temos que viver essa confiança que a Bíblia está nos dando, da parte do nosso Criador. Amém? O apóstolo Paulo diz, e a gente aprendeu isso semana passada no seminário, Deus tem que ser levado a sério, que nós temos que viver a confiança. Eu criei, por isso falei. A gente vê na Bíblia as pessoas saindo da doença. A gente vê tantas pessoas na Bíblia que foram livradas da injustiça, que saíram da perseguição, da miséria. O Deus não é o mesmo? Então, tantas pessoas foram livradas, meu Deus, tantas pessoas foram socorridas. Só o povo que mudou. Mas o Deus é o mesmo. José foi vendido como escravo e depois alcançou poder e riqueza no Egito. Saiu da miséria, não saiu? Saiu da injustiça? Saiu. Então veja, o Deus é o mesmo? O que mudou foi o povo. José não está mais aqui. Quem é que está aqui agora? Somos nós. Mas o Deus é o mesmo. E esse José alcançou poder, alcançou riqueza. Meu Deus do céu. Os irmãos, detalhe, os irmãos dele tinham ciúme e inveja de José. Eram maus. Mas veja, a pessoa pode ter ciúme de você, pode ter inveja de você, mas o mal nunca prevalece contra você. Pode ser até alguém da sua família, mas essa inveja, esse mal não prevalece contra você. Mesmo sendo da família. Mesmo sendo da família. Pastor, tem um familiar que tem, sabe, um ciúme, inveja da minha vida. É uma pessoa que não deseja o meu bem. José também passou por isso, com os seus irmãos. Mas mesmo com toda essa maldade dos irmãos, essa maldade não prevaleceu contra José. Veja que inveja não pega. Se os teus olhos estão postos no Senhor, não prevalece. A pessoa pode fazer macumba, pode ir na feitiçaria, pode botar o despacho na porta da sua casa, pode dizer, eu vou te ver sofrer, eu quero te ver sofrendo. Ela pode desejar o que for. Se os teus olhos estão postos no Senhor, essa maldade não vai prevalecer. Quanta maldade fizeram contra José? Não foi só vender, jogar ele dentro de um poço. Vamos matar, né? Vamos primeiro matar. Depois viram que não morreu, aí está vivo, então vamos vender isso aqui, né? Essa praga. Já que não morreu, a gente vende. Quanta coisa esse homem passou, e ele alcançou poder e riqueza. Abençoado. Era para ele ter sido um homem desiludido,
Como é que Deus permite que as pessoas façam isso comigo? Eu não poderia estar assim. Cadê Deus? Será que o Senhor não viu, Deus? Eu estou aqui dentro desse buraco. Ele poderia ter questionado Deus, poderia ter se revoltado com Deus, poderia ter ficado magoado com Deus, não quero mais saber de Deus, coisíssima alguma. Mas ele não fez isso. E Deus foi com ele. Aliás, parentesco, o fato da pessoa ser sangue do seu sangue não é garantia de nada não, abençoado. Garantia de bondade, de amor, que a pessoa deseja o teu bem, não. O primeiro assassinato na Bíblia foi cometido entre quem? Entre irmãos. Um irmão que matou o outro. Sangue um do outro. Então, o fato de ser sangue do meu sangue não é garantia que essa pessoa me deseja o bem, que me quer feliz, por cima, prosperando. Ah, como eu quero essa minha irmã prosperando. Ai, que ela troque de carro logo, e que ela vá morar na casa dela bem grandona. Ai, como eu desejo, como eu desejo. O fato de ser sangue não garante isso não. Tem uns aí que misericórdia. Por debaixo do pano e fora do pano deseja até a morte. Deseja o mal mesmo. Tem uns até que fala. Tem outros que fala por debaixo do pano. Às vezes é assim. É sangue do seu sangue, mas não quer seu bem, não quer a sua felicidade, não quer que você conquiste. Está sempre botando mau gosto em tudo que você faz. Olha para as suas conquistas, finge que não está vendo. Põe defeito. E por aí vai. É tanta coisa. Então o fato de ser sangue do seu sangue não é garantia de nada não. Eu me faço entender? A gente espera de um irmão, de um familiar, coisas boas. Mas possa ser que não venha. Porque não é garantia ser sangue do meu sangue, não é garantia de amor e respeito e coisas boas não. Às vezes você encontra uma pessoa que não é do seu sangue, tudo isso, e às vezes não encontra numa pessoa que é sangue do seu sangue o que você esperava. Consideração, a pessoa que realmente deseja a tua felicidade, está torcendo por você, que quando você está passando por uma adversidade, está ali do seu lado para te apoiar, para te ajudar, na alegria, na tristeza. Tem pessoas da nossa família que nem procura saber como é que você está, nem procura saber. Se a pessoa também não tem interesse em saber de você, é porque você não faz falta para ela. O apóstolo Paulo exorta a igreja a crer na palavra da graça, porque ela tem poder de nos edificar. Isso está descrito em Atos 20, 32. Abra a sua Bíblia em Atos 20, 32 agora. 20, 32. E diz assim, Atos 20, 32. Agora, pois, recomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Está vendo aí, meus irmãos? Que a Bíblia não é tudo uma palavra só. Existe a lei e a palavra da graça. Que tem poder para vos edificar e dar herança, recompensa, resposta, entre todos que estão sendo santificados. Amém? E aonde que Deus santifica a gente? Diga na mente, no entendimento. Como hoje, você está sendo santificado. Faça uso da sua fé. Vamos caminhar com a opinião de Deus. Deixa de lado os achismos, as vozes das outras pessoas negativas, frente fria. Não. Eu vou aqui colocar em prática agora o ensinamento da graça de Deus na minha vida. Vamos caminhar com o evangelho na nossa vida. No seu dia a dia, você deve orar como se ora em graça. Como a gente ora aqui. No seu dia a dia, você deve orar como a gente ora aqui, com o idioma da graça, certinho. Orou, depois agradece. Meu Deus, muito obrigado. Já recebo e creio no meu coração que já tomei posse, em nome de Jesus. Então é assim que vive o justo de Deus, aquele que vive pela fé. Uma outra evidência muito importante acerca do assunto de hoje está na segunda carta de Paulo a Timóteo, 1,7. 1,7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 1,7. E assim diz a segunda carta de Paulo a Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia,
mas de poder, de amor e de moderação. Uma vez mais, o comecinho, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, ou seja, espírito de medo. Medo é o contrário da fé. Você não pode ter medo de nada, abençoado, de nenhuma situação, palavra ou resultado do médico. Medo de nada. Deus nos deu o espírito de poder, há anjos ministrando a meu favor, em favor da minha casa, em favor das minhas finanças. O Espírito de Deus está dentro de mim. Não devo temer a esse resultado, nem a essa situação, nem a esse problema. Recebo que Deus dará ordem aos seus anjos para que me conduza sempre em triunfo. Amém? Uma outra evidência a respeito do conceito da fé, que você deve usar a sua fé, a sua confiança em Deus. Hebreus 11:6. Vamos lá. 11:6 de Hebreus. Olha só. 11 é o capítulo, verso 6 de Hebreus. De fato, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, o nosso caso hoje, a gente está se aproximando da mesa, do altar, da palavra. É importante que você se aproxime com confiança, usando a sua fé. Amém, igreja? Amém. Olha aqui que lindo isso que nós estamos lendo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna recompensador dos que o buscam. É impossível agradar a Deus se você não confia. O que crê mesmo, ele obedece. A palavra de hoje. Ele faz o que Deus está pedindo, mandando ele fazer. Tem pessoas que dizem que creem em Deus, mas não vêm à igreja. Diz que creem em Deus, mas não semeia nada. Tem pessoas que dizem que creem em Deus, mas não fala das coisas de Deus para ninguém. Aí eu pergunto, que fé é essa? A pessoa diz que crê em Deus, mas não fala da graça de Deus para ninguém. Diz que crê em Deus, mas não semeia. Meus irmãos, nem todo mundo que lê a Bíblia, ou que diz que lê a Bíblia, crê em Deus. Aliás, nem todo mundo que vem à igreja, e tem pessoas que vêm à igreja, mas não crê em Deus. Ela crê só de boca, mas não crê de fato e de verdade. E digo mais, quem confia em Deus está firme às verdades ouvidas. Ela não ouve nada da lei. A vida desse homem, dessa mulher, é só a graça de Deus. A gente vê pessoas em outras denominações e elas são extremamente fidelíssimas àquela denominação, àquela idolatria, àquele ensinamento. Ela não anda em dois caminhos. Ela é firme àquela doutrina. Nós não podemos estar em dois caminhos. Nós temos que ser firmes ao Evangelho da Graça. Você não tem que estar congregando aqui hoje e ouvindo o outro pregador amanhã. A gente não pode se esquecer do que diz a Bíblia. Em Gálatas 3,10. Coloca aqui no telão para remir o tempo. Gálatas 3,10. Isso. Vamos aqui. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê? De maldição. Então você que está ouvindo a graça de Deus, está debaixo do quê? Da bênção. Uma vez mais do comecinho. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está o quê? Escrito. Na graça você não pode andar em dois caminhos. O Evangelho diz que todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. E aí eu pergunto, você sairia da bênção para estar debaixo da maldição? Não. Sairia? Pensa aí. A grande questão é você obedecer a essa palavra. A grande questão é você obedecer a essa palavra. Tem muitas pessoas que conhecem essa palavra, mas não obedecem a ela. Ela congrega, ela está a par do conhecimento da graça, ela se alimenta da graça de Deus, mas depois ela vai ouvir o pregador da lei.
Então, quando você vai ouvir o pregador da lei, você está debaixo de quê? De maldição. Não é que você é a maldição, é que o lugar, o ensinamento é maldição. Você é um abençoado, mas você está debaixo de uma maldição. Você está entendendo, abençoado? Você está num lugar que está te dando tudo com um prazo de validade vencido. É como se você estivesse lendo um jornal, mas a notícia é do ano 2000. Tem algum valor? Não. O jornal do ano 2000, nós estamos em 2025. A notícia do jornal do ano 2000 serve para você? Uma comida vencida serve para você? Medicamento? Não serve. Então assim estão as pessoas, estão debaixo de uma maldição. Aquele alimento, aquela comida não produz resposta, milagre, porque nós estamos aqui para viver na nova aliança e não na lei. Ela não produz vida, ela não traz resposta, porque os anjos são obedientes ao pacto que está vigorando. E qual é o pacto que está de pé? A graça de Deus. Então os anjos vão ministrar conforme o idioma que sai da sua boca. Você está obediente ao pacto da graça, que é a nova aliança, então você vai ter a ministração dos anjos, porque você está debaixo da bênção e não da maldição. É por isso que há tanto sofrimento no sistema religioso. É por isso que tanto obreiro sofre. Obreiros passando necessidade, miséria. A igreja, espiritualmente falando, porque se tirar essas campanhas, essas correntes, essas igrejas ficam tudo vazias. Essas igrejas catedrais, se não tiver esses eventos gospels, hot dog da fé, encontro não sei do que, corrente, campanha, elas ficam tudo vazias. Porque o que leva as pessoas a estar lá dentro são essas coisas. Vem aqui pegar a rosa, vem pegar a água do poço, eu vou te dar. E aqui nós temos a fronha, temos o feijão do milagre, e a mão do pastor, e o pedaço da gravata, e o manto é sagrado. Venha, ligue já, aí venha para cá. Então quer dizer, aí lota, mas tira tudo isso, não vai ninguém. As pessoas vão para pegar aquilo, aquele amuleto, aquele objeto. Tira os amuletos dessas igrejas. Eles não têm palavra para dar, o que é que eles têm para pregar? Só fala do diabo e inferno, campanha, corrente, pegue isso e pega aquilo. Tira tudo isso. Eles não têm revelação do evangelho. Vai começar a esvaziar as igrejas. E por que eles fazem tudo isso? Para encher as igrejas. Ó, domingo nós temos que dar alguma coisa. Segunda-feira nós temos que dar alguma coisa para o povo. Quarta-feira temos que dar mais algo para o povo. Sexta-feira tem que ter algo para o povo aí, obreiro. E aí, vamos pastor, tem que pensar aí, o que é que a gente vai dar para o povo? Eles falam assim, o que é que tem que dar para o povo? Tem que dar alguma coisa para o povo. Já prepararam o arco do amor? Temos que dar o sabonete, sabe? Tem sabonete? Vamos dar alguma coisa para o povo. O povo vai atrás de objeto. Tem que ter sabonete para o povo. E assim está a religião, infelizmente. Então, nós que estamos debaixo da graça, estamos debaixo da bênção. Louve a Deus. Graças a Deus. E vamos estar de pé e agradecer ao Senhor pela glória de hoje. Que maravilha, hein? Faça uso da sua fé. E vamos colocar em prática, ainda mais, nesse momento de oração. Há espírito de poder em você, abençoa. Você que está aqui, você que me ouve. Há espírito de poder dentro de você. A presença do Deus vivo está dentro de você. Se alguém aqui, meu Senhor, está enfermo, doente, eu recebo essa pessoa vendo a tua bondade, Senhor. A cura em seu corpo, por tua misericórdia, por tua compaixão, Senhor. Eu recebo essa tua filha, esse teu filho, Deus, vendo a tua bondade. Nós estamos pedindo socorro a ti, Senhor. O rei Asa não fez uso da sua fé, recorreu só aos médicos. Nós estamos recorrendo a ti, Senhor.
e recebo essa pessoa sendo curada por tua bondade. Você que me ouve, da onde quer que você esteja, receba saúde na sua vida também, a cura. Meu Deus, se há alguém aqui triste, muito triste, alguém que está me ouvindo, Senhor, em depressão, pensando até em se matar, meu Deus, tira esse sentimento de morte no coração dessa pessoa. Conforta esse teu filho, Senhor. Consola essa tua filha. Eu recebo a alegria de Deus no seu viver. Se há alguém aqui, meu Deus, andando na pobreza, se há alguém que está me ouvindo, meu Deus, andando também na pobreza, desempregado, Deus, receba as portas de trabalho se abrindo para essa pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Que esse teu filho, Senhor, com a glória de hoje, com a palavra de hoje, ele tenha mais esperança, mais confiança, mais ânimo, mais certeza de dias melhores. Porque o Senhor não desampara, o Senhor é fiel. E declare, amado de Deus, a sua cura, a sua saúde, os anjos de Deus ministrando. Pela fé eu recebo transformação na sua casa. Pela fé eu recebo cura em meu corpo. Pela fé eu recebo, Senhor, essa situação tendo solução, tendo resposta. Eu recebo vendo a tua bondade em minha vida. Faça a sua oração, abençoado. Isso. Recorra a Deus. Confesse o idioma em sua vida, em seus caminhos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. E eu recebo a grandeza de Deus, a luz de Deus brilhando em teus caminhos. Em o nome do Senhor Jesus. Te agradeço, Senhor, por mais essa glória em nossas vidas. A palavra é essa, como diz o Evangelho, temos aprendido que tem o poder para nos edificar e nos conduzir a tomar posse da herança que o Senhor destinou para as nossas vidas, pois estamos debaixo da bênção. Estamos debaixo do teu poder, Senhor. Estamos debaixo da cura, do milagre, da tua bondade em todas as áreas da nossa vida. Receba a glória do teu serviço celestial, dos teus anjos, arcanjos, querubins, serafins, milhares e milhares, que o Senhor criou para servir os eleitos, os amados, os teus escolhidos. Temos colocado de ti, Senhor, diante de ti, com súplica e ações de graça as nossas petições. E eu recebo que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração na mais convicção, na plena certeza de fé, que o que colocamos diante de ti, Senhor, em oração, pelo teu tempo, Senhor, será resplandecido a tua glória em nossas vidas, nos dando resposta daquilo que temos pedido a ti, pois sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Assim eu declaro acontecendo na vida de todos que aqui se encontram e na vida destes que por essa mensagem, Senhor, está alimentando o seu espírito, está se fortalecendo da tua graça. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Já agradeço por tudo que o nosso Criador está fazendo e ainda fará em tua vida. É como nós aprendemos. Ore com conhecimento da graça e depois agradeça. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará em minha vida. Já te agradeço, crendo que tomei posse em um nome do Senhor Jesus, pois eu sou herdeiro de Deus, mais que vencedor, predestinado, luz do mundo, abençoado, sal da terra
em o nome de Jesus. Louve a Deus, sal da terra, luz do mundo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Diga: eu recebo. Então se despeça desse irmão e diga: até a próxima reunião. Um dia abençoado para você, herdeiro, escolhido, abençoado, propriedade exclusiva de Deus, mais que vencedor. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.